Bom dia a todos, alunos do sexto ano da Escola César. Hoje nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas virtuais e hoje nós vamos falar dos esportes adaptados. Você já deve ter visto alguma modalidade dessa por aí. Esse esporte ele surgiu no início do século XX, né? Na primeira década do século, iniciou-se as atividades competitivas, né, para os jovens que tinham deficiências auditivas, né? Eles praticavam as modalidades coletivas. E por volta de 1920, né, tiveram início as atividades para os jovens portadores de deficiência visual, especialmente a natação e o atletismo. Para as outras pessoas, né, outros que tinham outras deficiências físicas, o esporte ele se deu a importância, né, nos meados de 1945, depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Os soldados que participavam da guerra, e quando eles voltaram para seus países de origem, muitos deles, né, sofreram muitas mutilações dos membros inferiores, né, dos membros superiores, da medula espinhal e outras deficiências físicas. Então, na Inglaterra, um médico chamado Ludwig Guttmann, ele tratava essas pessoas, né? E ele viu a necessidade dessas pessoas estar praticando alguma coisa que tirasse eles do tédio, né? Aquela tristeza de não poder fazer quase nada, então, da depressão, né? Então ele teve a ideia de fazer uma adaptação dos esportes para que essas pessoas pudessem participar, né, no hospital de Stoke Mandeville. E para a grande surpresa dele, foi uma grande descoberta, porque as pessoas então gostavam de participar desses esportes, e ele então pensou em organizar uma competição. E essa competição ela foi organizada em 1948, né? Ele aproveitou um campeonato, uns Jogos Olímpicos de Verão, a estrutura, né? Igual tem a Olimpíada do Brasil aqui, que teve a Olimpíada do Brasil, ele aproveitou essa estrutura depois desses jogos para realizar essa competição com os esportes adaptados, com os soldados que vieram da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, esse foi 1948. E o esporte, né, ele é um veículo para a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, né? Tanto nos aspectos físicos e motores, o esporte ele melhora a condição cardiovascular dos praticantes, ele aprimora a força, né, a agilidade, a coordenação motora, o equilíbrio, né? No aspecto social, o esporte ele proporciona a oportunidade de socialização com pessoas portadoras e não portadoras de deficiência. Ele torna o indivíduo mais independente para a realização de suas atividades diárias e faz com que a sociedade conheça melhor as potencialidades dessas pessoas especiais. E também no aspecto psicológico, né? O esporte ele melhora a autoconfiança e a autoestima das pessoas portadoras de deficiência, tornando-as mais otimistas e seguras para alcançar os seus objetivos. Então, como foi um sucesso, né, essa competição organizada por Guttmann em 48, em 52 ela repetiu, né, e com mais pessoas participando, foi aberta para mais pessoas.
não só os soldados, né? Outras pessoas também puderam participar. Como Gutmann tinha idealizado, né, esses jogos de 4 em 4 anos, e a cada ano a competição contava com mais pessoas participando, né? Em 1960, na Itália, né, foi organizado a primeira Olimpíada Paralímpica, né? A competição teve o apoio do Comitê Olímpico Italiano e contou, né, com a participação de mais de 200 atletas de 23 países. Hoje em dia, as Paralimpíadas são disputadas de 4 em 4 anos, né? Vocês devem lembrar que ele teve no Brasil em 2016, nos mesmos locais onde são realizadas as Olimpíadas para as pessoas ditas normais. São 24 modalidades em disputa, né, para atletas portadores de várias deficiências, divididos em categorias funcionais de acordo com a limitação de cada um, né, para que haja um equilíbrio entre os competidores. Essas competições elas são para as pessoas com deficiências que são tradicionalmente discriminadas pela sociedade e desmotivadas, né, pela sua própria condição existencial. E essas pessoas têm na Paralimpíada a oportunidade de elevar a sua autoestima, né, direto ou indiretamente, além de provar para todos e para si mesmo o seu valor, apesar de ser uma pessoa com deficiência, o seu valor como atleta e cidadão, né, que representa um país. Nas Olimpíadas Paralímpicas, hoje nós temos 24 modalidades, né? Tem as modalidades individuais e tem as modalidades coletivas. Nas modalidades individuais nós temos o atletismo, temos judô, tênis de mesa, bocha, ciclismo, hipismo, paracanoagem, tênis de cadeira de roda, triatlo, corrida, natação, ciclismo, para-taekwondo, tiro esportivo, tiro com arco, remo, entre outras. Nas modalidades coletivas, né, nós temos o basquete de cadeira de roda, inclusive aqui em Patos de Minas tem um time de basquete de cadeiras de roda. Tem a vela, né, tem o futebol de 5, e o futebol de 7 e o vôlei sentado, mais o goalball. Então essas são as modalidades paraolímpicas. E segundo o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 23,9% da população brasileira, né, tem algum tipo de deficiência. E esses Jogos Paralímpicos é o maior evento mundial envolvendo pessoas com deficiências. Elas incluem pessoas com deficiências físicas de mobilidade, né, amputações, cegueira, paralisia cerebral e os deficientes mentais. E também tem outras competições, né? Tem os jogos escolares, né, que tem também para essas pessoas especiais. Tem os jogos das APAES, né? Inclusive Vazante já sediou uma etapa desses jogos, né, em anos anteriores, né, que tinham mais de 400 pessoas aqui da região. Então é uma coisa importante para que essas pessoas busquem a sua realização tanto no esporte como social, ok? 54, ya es el sprint final, los últimos 200 metros para conocer al nuevo campeón. Alejandro Maldonado ha rebasado a Javier Rojas Díaz de Colombia. Argentina se empina hacia la medalla de oro en esta prueba de 5.000 metros T54. Será Alejandro Maldonado de Argentina el nuevo campeón para Panamericano en Lima 2019.
antes de eu conhecer a bola, eu achava que eu nunca ia conseguir realizar um sonho que eu tinha desde criança, que eu assistia os jogos pela TV e via a alegria, a expressão de felicidade dos atletas quando eram campeões. Mas aí quando eu perdi total a visão, foi aí que o esporte entrou de vez na minha vida.